Então, galera, bora direto pro jogo. A gente começa a nossa primeira partida dessa série melhor de 3. Quem joga de terrano vermelho na região central aqui da estação de pesquisa Vani é o jogador Chivas. Quem que é esse cara nessa foto aqui, meu? Então, com a foto, zoeiro. Muito bem, ali no meio do mapa, em cima de Protoss azul, é o seu oponente diretamente do Peru. O nome dele é... Shions. Não tenta descobrir também quem é, Pedro. Tu não vai poder falar na live. Ixi. Ok. Então vamos. Pô, manda no chat ali, só pra eu saber depois, Barba. Bom, Eduardo Maciel, mapa e estação de pesquisa Vani, 2 posições apenas, os jogadores aí em posição de franca agressividade. E aí, hein? E aí, Barba? Então é o seguinte, cara, não me parece, o Shions também é um jogador que ele tem como característica jogar bastante na liga. Uhum. Então, o jogador que ele tá habituado a jogar bastante na liga, ele tá bastante ciente dos teases que os adversários aprontam. Então, me parece que não é uma boa tentar xizar o Shions. Não me parece que ele cai. Claro, pode acontecer, pode, mas digamos assim, é mais difícil ele cair num. Então, de repente, ir para um jogo mais franco com ele, com uma abertura um pouco mais segura, etc. E tentar ganhar no macro dele. Chivas já com o VCEzinho lá naquela inspecionada, né? Deve dar aquela pentelhada no Shions. Eu gostaria muito de ver aí o Chivas conseguindo levantar a bandeira brazuca, fazer um estrago aí. Acima de tudo pra dar uma animada na moçada, né? Porque hoje a gente mostrou o Brasil e não foi legal, né? Sim. Mas depois a gente vai ter um confronto, se tudo der certo, se bater os horários entre o Bush e o Shakt. Sim, isso daí vai ser interessante, né? Porque... Interessante naquelas, na verdade, né? Porque você fala que é interessante porque, beleza, é 2 brasileiros, mas é os 2 se enfrentando, né? Numa série eliminatória. Então pegar os 2 na tabela é sempre complicado. Mas aqui entre Chivas e Shions, ô Barba, estamos vendo o primeiro exterminador sendo feito pelo Chivas. Né? Tem uma sonda dentro da base do Chivas, isso é bem complicado. Ele deixou, Pedroca, a sondinha entrar e depois fechou a porta. Agora a sondinha vai ser eliminada, tentando coletar o máximo de informação possível. O Chivas demonstra, né? Ele mostra o exterminador dele, então... É tranquilo mostrar, até porque é uma abertura padrão que os terranos utilizam há muito tempo com esse exterminador primeiro. Às vezes um jogador ele tira 2 e tudo mais, mas o contra Protoss mesmo fica no 1, aí usa ele justamente para fazer reconhecimento, aí de repente leva um outro trabalhador que der bobeira, mas é para ficar dando time em Protoss mesmo. Sobe agora com o exterminador, vai se movimentando o jogador Chivas, vai se ajeitando agora, o Shions tem ali um Nexus sendo aberto na sua expansão natural, o Tormento tá querendo cercar o exterminador do Chivas. Opa, que olé, hein? Saiu pelo cantinho, o Tormento vai, opa, mais uma finta aqui, tentando fazer a volta. O que o Chivas quer com esse exterminador, cara? Tentando ganhar um ângulo aqui, mas não tá dando tempo de recuperar os pontos de vida. Se continuar assim, perdeu o exterminador. Isso é muito grave mesmo, porque ele perde aos 5 minutos e 18, 5 minutos e 15 ali, ele perde esse exterminador e não pega nenhuma informação crucial. Essa que é a realidade. O que ele pegou ali é uma expansão, mas nesse mapa, Protoss com expansão, onde o mapa favorece esse tipo de jogo porque ela fica completamente escondida, não é assim tão relevante. Não pegou o que tinha mais. Até vou dar uma olhadinha se ele pegou usina e tudo mais. Não pegou, nem pegou usina nem nada. Então isso comprometeu um pouco. Não podia ter se estendido tanto com esse exterminador. Expansão natural do Chivas ali é finalizada. A gente vê do jogador Shions também. Vai iniciando ali, então, digamos assim, a segunda parte do macro, né, dos 2 jogadores, com a expansão entrando em funcionamento. E o Shions traz uma sonda aqui pelo lado esquerdo para ver... Ele vai esconder alguma coisa aqui, hein? Atrás desse matinho aqui, ele vai esconder alguma coisa. Olha, a sondinha. É um pilarzinho por aí de proximidade, aí ou ali perto da quarta. Ele é tranquilo de se colocar, até para dar uma pressão em cima do terrano, porque tá saindo, né, com o Santuário das Trevas. Transfere alguns trabalhadores aqui para natural, o jogador. Abre mais um gás, o Shions. E diga lá. Isso é o mais interessante, Pedro, em relação ao exterminador, porque o exterminador
qualquer olhadinha que ele pisasse dentro da base Protoss, porque tem vários caminhos para entrar na base Protoss aqui. Então é difícil o jogador conseguir várias unidades para não deixar o exterminador subir. E ele só precisa dar uma olhadinha ali na linha de minérios e voltar para pegar toda a tecnologia do adversário. E ele perde isso quando ele simplesmente joga fora aquele exterminador. Chegando na final aqui da construção do Santuário das Trevas, aí fica a pergunta, né? Será que ele vai surpreender o Chivas com essa agressividade? O Chivas tá na dianteira, ele vem com a ambonave, tem soldados ali, 8 soldados, né, embarcados nessa ambonave, e prepara uma agressão forte. Isso, um vai pra natural e um vai pra principal. O problema é que os Templários eles vão chegar primeiro, não tem nada ali pra defender, não tá, agora que tá sendo as primeiras unidades, e ele acaba de gastar, né, a mule, acabou de cair a outra mule aqui. Então ele não tem detecção, tomou bloqueio de suprimento, não tem, o polo de engenharia tá construindo agora só 2, mas não é porque tem unidade visível, e sim porque faz parte da estratégia dele fazer esses aprimoramentos. Começa a agressão aqui na natural, sobrecarga de fótons reativada, vem chegando pela principal, o jogador Chivas para agredir a linha de minérios do Xions. Quero ver uma coisa, cadê? Não tem energia para mais uma sobrecarga, hein? Vai chegando aqui, vai conseguir por pressão, mas tem um canhão de fótons do jogador Xions que vira nos soldados, as sondinhas, tem problema nenhum para fugir dali. E nesse meio tempo, nada de atacar com o Templário das Trevas, o que dá tempo pro Chivas ver, ao fazer o drop, o Santuário das Trevas e construir uma torre de mísseis na principal. Agora eu te pergunto, Eduardo Maciel, público que nos assiste e todo mundo que quiser se habilitar a responder, por que diabos o Xions não atacou? Pergunta, né? Bem relevante. É pergunta relevante, né? Pergunta. Ele é bem relevante, eu não sei te dizer, Pedro. Eu acho que se ele tivesse mandado dois ali, Templários, ele tinha incomodado muito o adversário. Porque o que aconteceu, Pedro? Aconteceu que o jogador terrano só precisou gastar a atenção dele com produção de trabalhador, produção de unidade e micrar as unidades ofensivas. Ele não precisou se defender, não precisou mandar reparar. E não ia, se ele manda 2 Templários ali, ele leva um depósito antes dos trabalhadores chegarem para consertar. Então ia ter Templário dentro da base, não ia ter torre de míssil, porque os polos de engenharia estavam sendo construídos, perdeu uma grande janela que tinha o jogador Protoss. Vai se movimentando aqui o jogador Chivas, dropando. Isso aqui, cara, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal. Ele vai atacando, vai dropando, né? Dropando em movimento pra tentar pegar a prisma de dobra. Vai cair a prisma! Caiu. Isso também é bem importante. Só um detalhe, Pedroca, que que prejudicou um pouco o jogador terrano, é o seguinte: a diferença de trabalhadores está assustadora. Está 58 pro Protoss contra 39 do terrano. Cara, isso daí é aquela situação que a gente começa a não gostar tanto do jogo, né? O jogador começa a sentir a pressão, porque, olha só, a natural aqui a terceira vai saturar pro Xions, o patamar tecnológico que o Xions vai conseguir brincar vai subir bastante, e vem chegando 60 trabalhadores, 20 a diferença, cara, é muito grande a diferença, e o terrano só agora começa dali, não tá nem na metade da terceira base, não tá levando as ambunaves também dele, então agora que ele seleciona, já tá rolando uma defesa aqui por parte do jogador Xions. Estou gostando desses Protoss que utilizam o canhão. O ataque rolando, vem pra cima o jogador Chivas, tentando se defender aqui o jogador Xions, conseguindo snipar os arcontes, controle muito bom do Chivas, hein? Fazendo estrago, pega o Xions fora de posição, campo de força não foi efetivo, sobra praticamente só o Colosso, vai snipar o Imortal, prepara pra subir a rampa, não tem sentinela pra mandar o campo de força, ataque pesadíssimo do Chivas, mandando muito bem, cai o núcleo da nave-mãe, sobrecarga de fótons ativa na natural, chega mais uma ambunave, os fanáticos impotentes nada podem fazer, aquele Colosso tá vivo ali, mas tá forever alone dentro da base, vai direto no Nexus com os soldados e com os demolidores, linda jogada do Chivas, rapaz, que embalo é esse? Diga lá, Barba! É uma ambunave pra cada unidade ali embaixo, pra cada infantaria, né? Personal ambunave aqui? Médico particular ali, cada um ali. Mas que momento que ele chegou ali, no adversário. Que momento. Olha as sondinhas. Diga lá, Barba, continua. Porque ele chegou quando tava terminando os canhões. E não tinha unidade suficiente o jogador
pro jogador Protoss. E ele tava todo amontoado, o Protoss. O Terrano já chegou separado. Foi perfeito, cara. Perfeito o que o jogador Terrano fez. E agora é abusar de drop, derrubou a terceira, aquela grande vantagem econômica que o Protoss tinha com 3 bases e 60 trabalhadores, agora fica um pouco complicada, né? Porque tem 30 trabalhadores numa base que só rola 24, né? Então não tem mais aquela grande vantagem econômica que teria. Mas ele tá dando um Haraz aqui, tá aproveitando, mas o Chivas tá bem ligado e levantou ali o depósito suprimento. Fica ligeiro o Chivas, mata finalmente o Templário das Trevas. Até agora o Xions conseguiu matar 8 trabalhadores do Chivas. 8. Quer dizer, a vantagem que o Xions tem na economia por enquanto, ela é bem puxada pro macro mesmo, não é baseada no Haraz, né, cara? Sim. 8 só trabalhadores não é só a diferença que tem uma diferença maior ainda. Vai levar o comando orbital agora? Não, chega a galera pra se defender. Tá faltando aquela torre ali, né, no início, e o ponto de concentração entre a principal e a terceira. Por que eu tô dizendo entre as duas bases? Porque se ele tentar entrar com Templários pra principal, tem as unidades ali. E se ele tentar invadir atacar a terceira, é só se deslocar um pouco e já tá defendido. Ah, mas não precisa defender a principal e a natural? Não precisa, porque tem torre de míssil, dá muito tempo para chegar lá e defender. E olha o drop. Quem precisa defender a natural é o Xions, porque dropa o Chivas com 3 ambonaves. É pedreiro isso daqui, o Xions tá lá na casa do chapéu, tá lá sei lá onde que ele tá no Paquistão, lá sei lá onde que ele tá. Vai se defender com o que pode, transou pra uma galera aqui pra segurar a onda, cai o Nexus, emissão cumprida pro Chivas. Vamos ver se ele vai finalizar aqui, acabou a varredura, mandou outra pra levar aquele Templário das Trevas, vem pra ambonave pra tentar fugir. Tormentos são poucos, não é suficiente pra derrubar, e 2 ambonaves conseguem sair, levando o exército praticamente, 2/3 daquele drop inteiro, depois de matar muita coisa. Que ataque sensacional do Chivas, que momento maravilhoso do jogo pra ele. Ele quebrando, né, a economia do jogador Protoss, atrasa demais, né, o avanço tecnológico Protoss, e isso para ele é muito bom. E ele não baixa, né, agora a quantidade de suprimentos dele, ele tá matando o jogador Protoss sem o combate direto. E isso é muito bom, porque sem fazer isso, ele já tá fazendo um estrago, imagina quando bater de frente. Cara, isso é muito legal, né, de ver o jogador fazer, porque é aquela noção de jogo, né, um jogador que consegue ler bem o jogo, percebe o momento em que o oponente vai estar fora de posição, né, o momento bom de dropar, e evitando aquele tipo de engajamento, porque o que acontece, galera, nesse tipo de engajamento, o custo-benefício pro Chivas é muito maior do que num combate direto, mesmo que se o Chivas ganhasse, porque o risco é muito alto, né, no combate direto. E agora vem pra cima, pra decidir o jogo, vem pra cima os fanáticos, tem carga, abraçou, as Vikings fuzilam os colossos, campo de força segura a galera, vai brigando, lança térmica fritando o soldado por todo lado, mas são os últimos colossos, vão sendo destruídos e tá completamente desprovida de defesas a base do Xions, vem pra cima Chivas, é GG! E a vitória do Brazuca!